Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, estamos de volta, nosso segundo bloco da aula 3 do curso objetivo de Direito Contratual. Vamos agora falar sobre as 2 outras fases da formação contratual, que são aquelas que estão previstas expressamente na lei. No primeiro bloco, tratamos acerca das negociações preliminares com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, porque não está na lei. Então a gente tem que vislumbrar à luz da doutrina, à luz da jurisprudência. Por isso eu dediquei um bloco inteiro para as negociações preliminares. Nesse segundo bloco, então, vamos falar sobre aquilo que está na lei. E a lei direciona de uma forma mais objetiva, por assim dizer. Então, mais tranquilo trato acerca da proposta e da aceitação. Segunda fase, portanto, na formação contratual, fase de proposta, fase de oferta ou policitação. Cuidado com essas expressõezinhas, que vez ou outra cai em prova. Pontuação, o que é isso? Negociações preliminares. Policitação, proposta. Fase de proposta. A fase de proposta, ela tem uma peculiaridade em relação às negociações preliminares. Qual, professor? A proposta, como regra, ela vincula o proponente. Você se recorda que as negociações preliminares não estabelecem entre os sujeitos vínculo jurídico obrigacional. Não cria direitos, não cria obrigações, não estabelece crédito e débito. Ok? A boa-fé objetiva deve ser observada, sim. Mas a pontuação não estabelece vínculo jurídico de crédito e débito, vínculo jurídico obrigacional. Pois bem,
A proposta, senhores, nós podemos considerá-la como um negócio jurídico unilateral receptício. Unilateral receptício. Unilateral porque quem faz a proposta é uma das partes, né? Receptício porque, uma vez recebida a proposta pela parte adversa, o proponente fica obrigado. Fica obrigado a mantê-la. Fica obrigado a mantê-la. A proposta vincula o proponente. Vincula o policitante. Essa é a grande peculiaridade dessa segunda fase. Então, antes de analisarmos à luz da lei, veja aqui o que eu coloco no nosso quadro. Vou achar aqui meu apagador. Veja aqui. Partes da proposta: policitante, proponente ou solicitante, né? Que é aquele que faz a proposta, aquele que formula a proposta e se vincula a ela em regra. Policitado, oblato, solicitado é o outro sujeito. Aquele que recebe a proposta e que, se aceitá-la, conclui a formação. E aí o contrato surge. Perfeito? Características da proposta à luz do artigo 427, ela deve ser séria, clara e definitiva. Ah, professor, mas você falou que isso aqui estava na lei. Isso aqui estava na lei. Sim, está lá no artigo 427 do Código Civil. Você pode fazer a leitura, o legislador nos traz que a proposta vincula o proponente. E vejam o que grandes doutrinadores nos dizem acerca da proposta. Saudoso Orlando Gomes falava o seguinte: poder-se-á dizer que a proposta, oferta, policitação é uma declaração receptícia de vontade, dirigida por uma pessoa a outra, com quem pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada, se a outra parte aceitar. E agora o Carlos Roberto Gonçalves. A obrigatoriedade da proposta consiste no ônus imposto ao proponente de mantê-la por certo tempo a partir de sua efetivação e de responder por suas consequências. Em resumo, o que eu preciso compreender inicialmente é que a proposta obriga. A proposta é um negócio jurídico unilateral receptício. Ela cria obrigação para o proponente, obrigação de mantê-la por certo tempo, de sujeitar-se a ela, caso o outro sujeito aceite. A proposta estabelece relação obrigacional. Ao contrário das negociações preliminares. Nas negociações preliminares não há vínculo jurídico. Na proposta tem. Artigo 427 do Código Civil. Detalhe até interessante a ser ressaltado é que a proposta ela tanto vincula o proponente que, se for uma proposta de contrato impessoal e o proponente morrer, ela é transmissível causa mortes. Exatamente. Se o contrato proposto for impessoal, portanto, um contrato que não se vincula às pessoas, mas sim ao objeto, e o proponente morrer, a proposta deve ser mantida pelo espólio, deve ser mantida pelos seus herdeiros. Ela é transmissível causa mortes, evidentemente, exceto nos casos de contratos pessoais, de contratos personalíssimos. Agora, no direito, quase nada é absoluto, e aqui não é diferente. O legislador, no artigo 427, logo após de nos dizer que a proposta obriga o proponente,
ele coloca ali um salvo, ele coloca ali um senão. Então ele começa a nos apresentar algumas exceções, Essa obrigatoriedade, portanto, ela não é absoluta. O legislador vai dizer que a proposta obriga o proponente, salvo se o contrário, está lá no artigo 427, se o contrário resultar dos próprios termos, se o contrário resultar da natureza do negócio, ou se o contrário resultar das circunstâncias do caso. Não é isso que está lá no artigo 427, que está aberto aí na sua frente? A proposta obriga o proponente, salvo se o contrário resultar dos próprios termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então nós já temos aqui 3 exceções. Vamos entendê-las um pouco melhor? Professor, como assim? Se o contrário resultar dos próprios termos. Talvez você já tenha se deparado com algum orçamento em que lá no final do orçamento está escrito assim, não vale como proposta. Está escrito assim, não vincula a empresa, não vincula o prestador de serviço. Não obriga a empresa, o prestador de serviço. Você já viu isso em algum lugar? Se não, comece a prestar um pouquinho mais de atenção aos orçamentos. Vez ou outra aparece. E é exatamente sobre isso que o legislador está dizendo. A proposta obriga o proponente, salvo se o contrário resultar dos próprios termos. Então eu apresentei aqui uma proposta, mas está lá dizendo que ela não me obriga, que ela não me vincula. O que eu estou fazendo em verdade, senhores, é jogando a nossa relação lá para negociações preliminares. Lá para as negociações preliminares. É isso que eu estou fazendo. Mas o legislador segue dizendo, se o contrário resultar da natureza do negócio. Como assim, professor, natureza do negócio? Imagine você que é uma oferta feita a público. E que ela vai durar por quanto tempo? Ela vai durar enquanto durarem os estoques. Percebeu? Pela natureza do negócio. Ora, eu fiz aqui uma oferta a público. Mas no momento em que acabar o estoque, eu não tenho como mais ser obrigado, né? Fiz uma oferta aqui, uma super promoção, fez fila, aí chegou ali na 50ª pessoa, acabou. Aí as outras, acabou. As circunstâncias, ou melhor, a natureza do negócio me exime da obrigação em relação aos demais sujeitos, aos demais indivíduos. É o que o legislador está nos informando. E aí ele fecha o 427 de uma forma muito superficial, por assim dizer. Faltou esclarecimento, porque ele fecha dizendo, se o contrário resultar das circunstâncias do caso. Ah, professor, como assim circunstâncias do caso? Eu entendi que a proposta obriga o proponente, salvo se o contrário resultar dos próprios termos, isso faz sentido. Resultado da natureza do negócio, ok. Mas das circunstâncias do caso, quais circunstâncias são essas? Como assim? As circunstâncias do caso, entendo eu, às quais o legislador se refere, são as circunstâncias do artigo 428. São circunstâncias do artigo seguinte. Se você observar o artigo 428, ele está apontando ali circunstâncias específicas em que a proposta não obrigará o proponente. Em que a proposta não vinculará o proponente.
O legislador, no artigo 428, ele está nos apresentando exceções à obrigatoriedade. Sim, exceções à obrigatoriedade. Quais são essas exceções à obrigatoriedade previstas lá no artigo 428? Quais são? Primeira, inciso 1. Se a proposta feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Então, eu estou aqui negociando com você o meu carro, quero lhe vender o meu carro, você quer comprar, nós estamos negociando presencialmente e eu lhe faço uma proposta. E você não a aceita de imediato. Você não aceita de imediato. Eu estou liberado. Se você voltar amanhã, se você voltar depois de amanhã e querer me obrigar a vender o carro pelo valor que eu prometi, eu serei obrigado a suscitar o artigo 428, inciso 1. Ora, essa proposta ela foi feita sem prazo à pessoa presente. A pessoa presente. Você tinha que ter imediatamente aceito. Não aceitou? Vamos conversar novamente, né? Vamos conversar de novo. Vamos retornar às negociações preliminares. E o legislador ainda completa, dizendo que será também considerada presente a pessoa que contrata por telefone ou outro meio de comunicação semelhante. Imagina que a gente está numa videochamada. Imagina que eu estou te ligando. Quem sabe até em WhatsApp. Isso é uma questão interessante, né? Será que proposta feita por WhatsApp é considerada entre presente ou entre ausente? Eu entendo que se a negociação estiver ali fluida, né, respostas imediatas, pode sim ser considerada entre presente, à luz do que o legislador no inciso 1 está nos informando. E aí, se eu fiz a proposta e você não a aceitou imediatamente, eu estou livre. Eu estou livre. A menos que eu tenha colocado um prazo, né? Porque aí eu vou ter que observar o prazo que foi conferido. Inciso 2. Outra exceção à obrigatoriedade. A proposta não obriga o proponente quando se feita sem prazo a pessoa ausente. Pessoa ausente. Tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente. Contrato com declarações intervaladas, que a gente chama. Tá? Isso aqui ficava mais claro, mais fácil de compreender em épocas em que nós não tínhamos todo esse aparato tecnológico, internet, enfim, né? Onde eu mandava uma proposta por carta, né? Por Sedex, por telegrama. Aí isso aqui ficava mais fácil de vislumbrar. Eu mandei a proposta para você por carta, por exemplo, sem prazo. E decorreu tempo suficiente para me responder, você não respondeu. Eu estou liberado. Ah, professor, mas quanto que é tempo suficiente? O legislador ele estabelece aqui uma cláusula aberta de forma proposital. Porque, principalmente nessa época, ele precisaria analisar as circunstâncias, as peculiaridades do caso concreto. E verificar no caso concreto se a parte adversa teve tempo suficiente para responder essa proposta ou não. Né? Então o legislador ele propositalmente deixa uma cláusula aberta. Como eu disse, isso aqui era mais fácil de compreender em tempos menos modernos. Mas há quem sustente que esse inciso pode ser aplicado ainda hoje nas propostas feitas por e-mail. Diferente aqui do inciso 1, quando ele fala por telefone ou meio semelhante, que a gente está aqui, ó, falando papum. Né? Por e-mail já gera um distanciamento. Ainda que a maioria tenha aqui acesso à internet, enfim, nem sempre o e-mail ele é respondido na mesma hora, né? Então há quem sustente que dê para a gente sim considerar a proposta feita por e-mail como uma proposta entre ausentes. E aí, num caso concreto, a gente analisa, considerando as peculiaridades, se houve tempo suficiente para chegar à resposta ou não.
Feito. Inciso 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Então aqui foi para a pessoa ausente e tinha prazo. E a resposta ela não foi expedida no prazo. Veja que não é recebida, é expedida dentro do prazo. O prazo estourou e você não me respondeu. Estou liberado. E o inciso 4, o legislador ainda traz uma outra situação peculiar, que é a da retratação da proposta. Eu fiz uma proposta e a proposta é negócio jurídico unilateral receptício. Então, uma vez você receba, estou obrigado. E o que o legislador considera? Eu enviei a proposta e logo depois, imediatamente depois, eu mando uma retratação. Se essa retratação chegar ao seu conhecimento antes ou simultaneamente à proposta, eu estou liberado. O legislador vai dizer, se antes da proposta ou simultaneamente a ela chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Aqui essa questão do e-mail fica bem evidente. Você certamente já recebeu algum e-mail de retratação de proposta. Essas propostas, essas ofertas que chegam por e-mail, e aí, minutos mais tarde, chega lá um e-mail com uma retratação, retificação, mudando os termos da proposta original. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Aplicação do inciso 4. O artigo 429 ainda nos fala sobre proposta ao público, aqui fácil compreensão. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou do uso. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Então, o legislador aqui, artigo 429, muito fácil compreensão, nos fala sobre oferta feita a público. E assim nós chegamos à última fase, que é a fase de aceitação. A fase de aceitação, como já disse, é a fase de conclusão. É a fase que conclui a formação contratual e faz, então, surgir o negócio jurídico. Só toma cuidado, porque aqui a gente está considerando contratos consensuais, ok? Em contratos consensuais, no momento em que a proposta for aceita, ele nasce, ele se aperfeiçoa. Por que eu estou fazendo esse destaque? A aula passada falei sobre contratos reais, que são aqueles que se aperfeiçoam independentemente da vontade, no momento em que o objeto é entregue, não é verdade? Então, essas fases de formação, nós estamos estudando à luz de contratos consensuais. A proposta foi feita, aceita, então o contrato se aperfeiçoou. É a última fase no iter de formação contratual. À luz do artigo 432, ela pode ser expressa ou tácita, desde que seja feita de forma simples, clara, sem adições, sem modificações dentro do prazo. Observe aqui os ensinamentos do Carlos Roberto mais uma vez. A aceitação é a concordância com os termos da proposta, é manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato. Pois somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade a do proponente, a oferta se transforma em contrato. Então, o proponente fez ali uma proposta ao oblato e no momento em que o oblato aceita, essa proposta se torna contrato. É o que está nos ensinando o professor Carlos Roberto Gonçalves. A proposta deve ser pura e simples. Não pode ser feita fora do prazo, com adições, com restrições, com modificações.
Porque se isso acontecer, não é aceitação. Ou melhor, eu acho que eu falei a proposta, né? A aceitação tem que ser pura e simples. A aceitação tem que ser pura e simples, não pode ser feita fora do prazo, com adições, restrições, modificações. Porque se isso acontecer, não é aceitação. É o quê, professor? É contraproposta. Aí os papéis se invertem. Perfeito? Se eu aceitar com modificação, se eu aceitar com adição, se eu aceitar fora do prazo, não é aceite. Não é aceitação, é contraproposta. E os papéis se invertem. Se invertem. Aceitando pura e simplesmente, contrato consensual se aperfeiçoa na aceitação. Com algumas exceções. O legislador também nos apresenta algumas situações excepcionais em que a aceitação não vai aperfeiçoar o contrato, em que a aceitação não obrigará o oblato. Quais são essas situações? Primeira, prevista no artigo 430. A aceitação, embora expedida a tempo, por motivos imprevistos, chegar tarde ao conhecimento do proponente. Isso aqui, mais uma vez, talvez seja muito raro para os dias atuais. Eu aceitei, mas a proposta não chegou, ou melhor, a aceitação não chegou ao destinatário num tempo razoável. Em tempos menos modernos, repito, fazia mais sentido. Eu aceitei, devolvi aqui por carta, extraviou, aconteceu alguma coisa, e essa aceitação não chegou. Então não houve aperfeiçoamento do contrato. A aceitação, embora expedida a tempo, por motivos imprevistos, chegar tarde ao conhecimento do proponente. Nesse caso, o legislador nos informa que o proponente tem que comunicar imediatamente a circunstância ao aceitante. Imagina que meses depois eu recebi a aceitação. Eu já até vendi para frente. Então eu tenho, em cumprimento da boa-fé objetiva, como proponente, informar imediatamente as circunstâncias para que eu me veja livre. Perfeito? O sujeito respondeu a proposta em tempo, mas ela não chegou por algum fato imprevisto, extraordinário, chegou muito tarde. E eu já até vendi para frente. Estou liberado, mas respeitando a boa-fé objetiva, tem que fazer essa informação, essa notificação imediata. Além disso, se antes da aceitação ou com ela chegar ao proponente a retratação. Mesma ideia de retratação lá da proposta, Mandei a proposta, imediatamente após a retratação. Estou livre. Agora no sentido oposto. Mandei a aceitação e imediatamente após enviei a retratação. Estou livre também. É o que o legislador quer nos dizer aqui no artigo 433. Ok, professor. Então, qual é o momento, precisamente, em que o contrato estará celebrado, em que o contrato nascerá? O legislador também nos esclarece, dizendo que se o contrato for entre presentes, no momento em que for aceito, pronto. Entre presentes não dá muita dor de cabeça com relação à formação. Eu fiz a proposta, ela foi aceita. O contrato surgiu. O problema é entre ausentes. O legislador ele vai nos dizer que o contrato ele se aperfeiçoa, o iter de formação conclui-se entre ausentes no momento da expedição. Por isso que aquela situação que eu acabei de narrar, excepcional, em que a aceitação foi expedida a tempo, mas por fato imprevisto demorou muito para chegar, libera o proponente. Porque é uma situação excepcional. O Brasil ele adota a teoria de que o contrato ele se aperfeiçoa não no momento em que a aceitação é recebida, mas no momento em que ela é expedida, exceto no caso de retratação,
se o proponente houver se comprometido a esperar a resposta ou se nós estabelecemos prazo e ela não chegou dentro do prazo. E ela não chegou dentro do prazo que foi convencionado. Ok? Último ponto, então, da nossa aula de formação contratual, lugar da celebração do contrato. Lugar da celebração do contrato, que é uma questão que pode ser importante, notadamente para fins processuais, né? Fixação de competência. Muito embora, normalmente, última cláusula de um contrato seja a eleição de foro, né? Mas a identificação do lugar pode não ser muito importante para fins processuais. E, nesse sentido, o legislador 425, artigo 425, nos informa que o lugar de celebração do contrato é o lugar em que foi feita a proposta, não é onde ela foi aceita, onde a aceitação foi expedida, enfim, é o lugar onde foi feita a proposta, que é o lugar de celebração do contrato. Cuidado com contratos internacionais. A LINDB, no artigo 9º, parágrafo 2º, diz que a presunção em sede de contratos internacionais é que o lugar de celebração é a residência, é o domicílio do proponente. Não onde a proposta foi feita, mas a residência do proponente. Tá? Isso a LINDB nos informa lá no artigo 9º. Vamos ver? Artigo 435 do Código Civil. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, né? Então, essa é a regra que analisamos. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. E o artigo 9º da LINDB. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituem. Obrigações, então, contratos. Parágrafo 2º. A obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. LINDB aqui nos falando sobre contratos internacionais. Beleza? Então nós chegamos ao fim da nossa terceira aula, aula de formação contratual. É um tema um pouquinho complexo, né? Especialmente nesse pedaço das exceções à obrigatoriedade da proposta, exceções à obrigatoriedade da aceitação. Mas, senhores, está na lei. Está na lei. Estude aqui a nossa aula, o nosso material, analisando a lei. Analisando a lei, porque a lei, ela nos informa de forma bem detalhada, de forma bem precisa, essas exceções. O que a gente tem que ter em mente de forma geral é que negociações preliminares não vinculam, proposta vincula o proponente, aceitação aperfeiçoa o contrato consensual. Nas negociações preliminares, a boa-fé objetiva deve ser respeitada sob pena de responsabilidade extracontratual. Na proposta, embora como regra vincule o proponente, há exceções. Se o contrário resultar dos termos, da natureza do negócio, das circunstâncias do caso prevista no artigo 428, entre presente e entre ausentes, retratação. A aceitação como regra aperfeiçoa o contrato. Existem ali algumas situações em que a aceitação não vai gerar essa conclusão, né? Não estabelecerá, não instituirá o vínculo contratual entre as partes. Está na lei. Perfeito? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês no Instagram, né? Mande lá para mim por direct. Eu vou ter o prazer de respondê-los pessoalmente lá pelas redes sociais, ok? Fiquem todos com Deus, grande abraço. Te vejo na nossa quarta aula. Até mais. Tchau, tchau.